Minas Gerais vai ter o prazer de sediar novamente uma nova edição da Feira Literária de Tiradentes. E nós vamos conversar com a Cristina para contar para a gente quais já são, Cristina, as novidades em infraestrutura para esse ano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, de estar aqui com vocês, de falar para o seu público sobre a nossa 4ª edição da Feira Literária de Tiradentes, a FLIT. Nós chegamos, então, em 2023, mais do que triplicando o número de pessoas desde o seu início, que foi em 2020. Basta dizer, em 2020, no final de novembro, foi o único evento literário que Tiradentes teve, foi a feira. Mas, claro, com todos os protocolos, todas as autorizações, começou bem pequenininha e hoje ela cresceu e ela hoje faz parte do calendário cultural da cidade de Tiradentes. A feira será nos dias 25 a 29 de outubro. Nós vamos ocupar 4 espaços, né? O gramado do Santíssimo Resort, com 2.500 metros quadrados. Vamos ocupar o Centro Cultural Ives Alves também, que é um centro de referência na cidade de Tiradentes. Vamos estar também no Largo das Mercês, com o ônibus Biblioteca FLIT, que é uma feira móvel, feira literária móvel, porque esse ônibus ele chega antes da FLIT e percorre todas as escolas do município de Tiradentes, convidando os alunos, professores a virem para a feira. E vamos também ocupar o Lago das Flores, que é a praça principal de Tiradentes. A feira, para quem não sabe, não teve a oportunidade, inclusive, até de ir a Tiradentes, porque dá para juntar as duas coisas. Quem ama livro, você que está assistindo, você que está ouvindo, que tem a oportunidade de conhecer, né, a FLIT de perto, de se apaixonar pelo mercado da literatura, o evento é completamente gratuito, né? Toda a programação. E, Cristina, de onde surgiu a ideia de criar a FLIT? E você, que é carioca, né, trouxe a FLIT para Minas Gerais. Quer dizer, como é que essas duas coisas se deram? Então, eu frequento Tiradentes já há mais de 20 anos, né? Eu sou uma fã incondicional de Minas Gerais mesmo, porque minha mãe era mineira. Mas também, mineiro também não perde uma piada comigo, que eu falo o seguinte: minha mãe é de Juiz de Fora. Aí fala assim, não vale, a esquina do Rio. Mas a minha vida inteira, a infância, foi permeada por viagens a Minas Gerais, e com a minha mãe, que acabou morrendo muito cedo. Então, Minas Gerais, para mim, é um estado afetivo, de muita emoção afetiva. Então, eu identifiquei em Tiradentes, né, aqueles grandes eventos que Tiradentes abriga hoje em dia, não tinha nenhum evento totalmente literário. E aí, eu, conversando com o secretário de Cultura, prefeito, na época, 2019, eu conseguia entrar, conseguia essa autorização, né? E sempre com a premissa de que a feira era totalmente gratuita, com livros acessíveis, né? A 5, 10 reais, para dar oportunidade ao tiradentino de vir até a feira. A gente também, com esse ônibus móvel, feira móvel, o que acontece no ônibus? Além de ele visitar as escolas do município, que são escolas públicas, né, da rede municipal de educação, ele também empresta livros gratuitamente. Então, foi uma coisa que no ano passado repercutiu muito bem, porque eu falava assim, ninguém na FLIT sai sem livro. Se você não tem um dinheiro para comprar um livro baratinho, você vai até o ônibus que fica no Largo das Mercês, e pede emprestado. São quase 2.000 livros, e a pessoa vai lá e pega até 2 livros. Quem é essa pessoa que pode pegar? Somente os tiradentinos, porque eles têm residência em Tiradentes. A gente não empresta para turista. Então, é uma feira que caiu na graça da população, do carinho da população, por reunir também todos, né, da cidade dentro da feira. Então, as recepcionistas, seguranças, tudo que a gente de serviço a gente contrata em Tiradentes, né? E a gente também
tem parceria com 50 pousadas e hotéis e 50 restaurantes. O que eles fazem? Eles dão cortesia para esses escritores que vêm na cidade. Então, a Fleet, ela não tem uma praça de alimentação separada. São as pessoas, os empresários do ramo de restaurante hoteleiro que frequentam, que dão essa parceria para a gente e que fazem parte da Fleet, com o nome, com o folder, com o totem. Você tem lá no totem na praça a programação e os parceiros, com telefone, com endereço. Então, a cidade fica bem movimentada, se torna, assim, um grande encontro literário. É muito divertido. Na verdade, ela tem shows literários, ela tem teatro, declamando poesias. Então, ela recebe os escritores, mas também uma programação bem eclética, né? E também a gente, no domingo, prioriza também os escritores jovens leitores, né? Os escritores crianças. Nós descobrimos aí 4 escritores em Tiradentes. Que interessante. Jovens, adolescentes. Então, a gente dá essa oportunidade a todo mundo. E também tem, por exemplo, um grupo chamado Irmãos Brothers, que faz um evento chamado Circo Literário. São os palhacinhos que fazem uma peça. É um sucesso absoluto. Então, ela é permeada por espetáculos e apresentações diversificadas. Todas com foco no livro. Exatamente. Quais foram os números, Cristina, do ano passado, em termos de frequentadores, escritores presentes? Na primeira Fleet, que foi 2020, né, finalzinho de novembro, a gente recebeu, por conta da pandemia, com todos os protocolos utilizados, autorização, em torno de 3.300 pessoas em 2020. Em 2021, a gente ainda estava na pós-pandemia. Nós recebemos 8.400, quer dizer, ela quase triplicou. Sim. E o que aconteceu na terceira Fleet no ano passado? Que vieram 19.874 pessoas. Então, é um número bastante expressivo quando se trata de uma feira literária, totalmente literária, né? Que não tem shows, não tem cervejas, que começa às 10 da manhã, que é um horário bem bacana de se começar, porque você toma aquele café da manhã mineiro, né? Sim. Os escritores que vêm. Tem muita gente que chegou na feira que nunca tinha estado em Tiradentes e falou também, nunca mais deixarei de vir. Aí a feira termina às 8 da noite. Por quê? Aí você vai jantar. Então, é uma feira com um horário também bem bacana, né? Que agrada a todo mundo, agrada também as editoras. Cercado por toda a atmosfera de Tiradentes, que é incrível, né? Que tem todo aquele pessoal. Em termos de número de escritores, quantos participaram? Títulos de livros, você tem uma ideia, assim, mais ou menos? Sim. Na primeira Fleet, a gente começou com 35. A gente era pequenininho, né? Então, a gente, nessa última Fleet, já passou para 113 escritores com 30 lançamentos de livros. Sendo que a última Fleet, a gente homenageou os 90 anos do Ziraldo. Então, foi uma homenagem emblemática, bem bacana. A gente ocupou o Centro Cultural com a exposição dos 90 anos do Eterno Menino Maluquinho. A gente trouxe os filmes de Ziraldo, né? Menino Sim. Maluquinho 1, Maluquinho 2, Família Pererê, o documentário do Ziraldo. E todos os alunos também da rede pública foram ao cinema. Então, e também esse Tiradentes não tem livraria, não tem banca de jornal, assim, para comprar livro, não tem cinema. Então, todas essas crianças e adolescentes da rede pública foram ao cinema. Tanto é que a feira teve que começar 3 dias antes, mas somente para os alunos, para dar oportunidade que eles vissem, porque não podia só ver o Menino Maluquinho. Foi um auê na cidade que as crianças queriam ver o Maluquinho 2 também. Então... Eu queria até fazer um parêntese, Cristina, porque você tem um trabalho muito bacana envolvendo escolas, né, no Rio, e que tem uma pegada também junto com as crianças, os estudantes das comunidades, né? Que trabalho que é esse que você consegue fazer esse movimento de livros e de questões culturais envolvendo esse público? A nossa empresa, a gente tem um projeto chamado Livros nas Praças. Esse Livros nas Praças são 4 ônibus bibliotecas que percorrem começou com as favelas do Rio de Janeiro. E esse ônibus de biblioteca é uma biblioteca sobre rodas, na verdade. Ele empresta livro às pessoas
das comunidades, cidades carentes. Ou seja, a pessoa vai no ônibus, o seu acervo é de 2.000 livros, pega até 2 livros e vai para casa ler. Tem um cadastro, tem uma carteirinha. E esse projeto completou 10 anos em novembro. E é esse ônibus que se transforma em Fleet. Né? Esse conceito do ônibus eu trouxe para dentro da feira, que é um conceito diferente. Sim. O ônibus chega antes, ele percorre, ele divulga, principalmente para os nossos jovens. Né? Porque o ônibus de biblioteca, ele não é só para criança e adolescente. Ele tem 50% de literatura infanto-juvenil, 30% de adulto e 20% de infantil. O que é literatura infantil? Literatura por imagem. São crianças pequenas que ainda não sabem ler, mas que têm livros com imagens. Então, a gente tenta incutir esse hábito da leitura, tenta dar essa acessibilidade à população, né? Sobre a acessibilidade aos livros, né? A você ter o livro, levar o livro para casa. Uhum. Que é um grande... e é interessante esse projeto porque você traz ele para dentro da Fleet, né, e movimenta as escolas, e mais do que isso, né, o Brasil está longe de ser um país leitor. Né, o desafio é muito grande de aproximar as pessoas para lerem livros, revistas, folhetos, o que quer que seja. Né? Vamos ler mais. E aí, falando de Fleet, então, da feira em si, para esse ano, eu estou sabendo que a gente vai ter aí uma grande homenagem envolvendo aí um escritor mineiro. Você pode contar para a gente essas novidades? Nós iremos homenagear o grande Fernando Sabino e seu centenário. Fernando Sabino faria 100 anos em outubro, e a feira é em outubro. Então, a gente fazer uma grande homenagem com a exposição do Fernando Sabino, com revistinhas, com crônicas para distribuir para todo mundo, e também seus filmes. Também serão passados filmes do Fernando Sabino para as crianças, para os adultos. Então, por isso, essa ocupação ela será ainda maior na cidade por conta dessa obra gigantesca, né, do nosso emblemático escritor mineiro, Fernando Sabino. Então, essa é a notícia boa. E incrível, inédita porque... aqui para vocês. Eu sou o primeiro a saber disso. Que eu imagino, inclusive, vai ter deve ter algum tipo de exposição da história deles, dos livros, até porque parte dos livros deles é bem adotada pelas escolas, né? A comunidade escolar adota muito os livros dele para discutir, como Grande Mente Capital, fazer essa discussão em sala de aula. Exatamente. Então, a gente vai ter a gente fez uma parceria com o Instituto Fernando Sabino, através do Bernardo, que é filho dele, que já tem um projeto também há mais de 10 anos de divulgação da obra de Fernando Sabino nas escolas. Então, a gente está bem em sintonia, em parceria. O Instituto está muito feliz da gente estar fazendo essa homenagem. E a gente vai também abranger não só os alunos da cidade de Tiradentes, mas também ali das cidades vizinhas. A Grande Tiradentes. Grande Tiradentes. Nós estamos falando de Bichinho, de Prado, Santa Cruz de Minas, Barroso. A gente quer, inclusive, convidar você que está aí assistindo e está nos ouvindo, né, professor, educador, pai, quem quiser se mobilizar em relação a projetos envolvendo o Fernando Sabino, com o centenário dele. Para qual e-mail, como que essas pessoas fazem contato com vocês? Eu vou falar aqui, a gente tem um Instagram, que é o... Eu vou colocar aqui... Sim. Que é o @Feira Literária Tiradentes. E temos também o Facebook Flit, FLITI, Feira Literária de Tiradentes. Então, repetindo, Instagram, Feira Literária Tiradentes, e para quem vai fazer o contato via Face, Flit, né? Vocês que têm interesse em fazer alguma mobilização da sua comunidade, quem está em torno aí da Grande Tiradentes, que quer participar, escolas, concurso de redação, adotar livros, né? Querem chegar também ao Instituto, né? O Instituto Fernando Sabino, podem procurar direto pelo Instituto, mas também podem acionar, né, o pessoal da feira para fazer essas parcerias, que tiverem interesse em fazer eventos, de repente apresentações, né, Cristina? Coisas culturais, literárias, que tiverem a ver com o evento, pode ser interessante, né, já se inscreverem ou levarem os alunos para a feira, para os filmes, né? Vai ter um grande trabalho aí, um grande esforço de aumentar aí todo o público, né? Já que o último foi 20 mil, vamos, quem sabe, chegar aí a 40 mil pessoas dessa feira.
E a gente lançou um edital para escritores, né? Para os novos escritores que não têm ainda uma editora, para poderem vir até a feira, né? A gente, então, recebeu 79 inscrições e a nossa curadoria literária escolheu 23. Então, 23 escritores novos participaram da feira no ano passado, fazendo contatos. Esse ano a gente deve ter aí em torno de 40 a 50 editoras participantes. Nós temos também três livrarias, sendo uma delas que é a livraria mais importante do Brasil hoje, que é a Livraria Leitura, que é uma livraria mineira. Então, que é uma rede que está crescendo muito, né? Infelizmente, a gente viu ano passado e ano retrasado algumas livrarias fechando, né? Algumas grandes redes que saíram do mercado, que é muito triste, mas, por um outro lado, a gente vê também a leitura, que é aqui de Minas, crescendo, né? Você que é editor aí, aproveita essa oportunidade de fazer contato aí com o pessoal da feira para poder se inscrever, participar com seus autores, com seus livros. E você que é independente, né? Vai ter esse espaço, sim, não vai dar para atender todos, mas enfim, a curadoria deles vai identificar alguns escritores, então se inscreva o quanto antes, mande as suas informações para que você possa, de repente, ser selecionado e estar lá na feira participando, né? Sim. Porque você vai ter a oportunidade de estar junto com o público, autografando livros, lançando livros, discutindo, né, os seus personagens e histórias, né, Cristina? Porque esse contato com a pessoa comum, com o leigo, com o leitor, até com o fã, né? Ele é muito interessante, né? E qual a diferença que esses livros, vocês fazem lá algum tipo de promoção, sorteios, ou só a questão do valor? Não, a feira literária, a gente pede para que as editoras venham com livros promocionais, né? A gente não participa de venda, a FLIT não participa de venda das editoras. Então, as editoras têm uma autonomia, é mais interessante para elas também. Mas, em contrapartida, a gente pede, poxa, vem com livros também em promoção. Então, isso tem dado muito certo, né? A gente também tem a distribuição de vouchers, que esse ano a gente deve triplicar essa quantia. E então eu acho que vai ser uma feira bastante... São vouchers para os alunos poderem comprar livros. Os vouchers de livros. Sim. Que é distribuído nas escolas, né? Entendi. Isso deve ser via governo, provavelmente. Também, mas a gente teve alguns patrocinadores aí que chegaram a distribuir voucher no ano passado. Isso é interessante. Isso, eu consegui que 2 deles distribuíssem. E agora ainda estou em negociação novamente para que essa quantidade... Eles ficaram muito satisfeitos com a repercussão. E agora, então, eu estou em negociação com eles para que eles deem mais vouchers, né? E aí a gente abrange os adultos também. A gente tem, claro, a programação, ela vem aí com vários autores infantis, atores infantos, juvenis. Claro, o pessoal também para trabalhar com livros para adultos. Sim, a gente recebeu, então, no ano passado, 113 escritores e com uma programação bem eclética de adultos, crianças, adolescentes. Por exemplo, a gente também, no ano passado, homenageamos o Milton Nascimento, né? Então, nós tivemos lançamento de 2 amigos dele, que é o Túlio Mourão Chico Amaral, que fizeram um pocket show falando dos livros que eles fizeram do Milton. Então, isso acontece no meio da feira, né? Apesar da feira ser homenagem ao Ziraldo, ela é uma homenagem. Mas a gente tem várias pequenas homenagens ao longo. A gente vai ter também... vamos chamar assim, um grupo de escritores com a temática indígena, né? Porque a temática afro já está bem arraigada, a gente já chamou muita gente no ano passado, foi um sucesso. Então, a gente continua com escritores de todas as idades, para todo mundo, e essa programação que é bem simpática. E também existe a programação da própria cidade de Tiradentes, que a gente chama... eles têm 3 grupos que é muito interessante. Primeiro é a Banda Ramalho. Banda Ramalho é uma banda que tem 168 anos. Então, eles sempre encerram a FLIT com a Banda Ramalho. A ideia é essa cidade inteira, o Tiradentino, para ver a banda da cidade, que é famosíssima. Temos também o Teatro de Bonecos, do Nado, que é um espetáculo. Ele também, todo ano, lá está... Está na programação. Que é um teatro de bonecos lindíssimo. E o Coral Entrevista, também, que é da cidade. Então, essas 3... programações, elas estão sempre na FLIT, homenageando principalmente o tiradentino, o mineiro que está ali,
E quem vai para assistir vai conhecer 3 coisas que são incríveis e próprias da cidade. Além da cidade, com todos os aspectos históricos e toda a história, vai ter também a oportunidade de conhecer esses grupos culturais que são incríveis, além da programação que vocês ainda estão se debruçando sobre ela, né, para avaliar, porque tem o teatro que vocês vão poder usar muito, lançar a mão desse espaço aí, né? Com auditório, com palco, que deve ter muita coisa interessante aí. O auditório vai ser só para os filmes que já tem uns títulos maravilhosos, né? No caso, o Centro Cultural Elis Alves, com essa ocupação em homenagem a Fernando Sabino, ele fica pelo menos de 7 a 10 dias aberto. Porque tem muita programação. Os grandes filmes de Fernando Sabino. E a cidade não tem um cinema próprio. Não então, tem. Quer dizer, o teatro vira um grande cinema e é a oportunidade da própria cidade também, da população. Mas esses filmes pertencem à Feira Literária, né? E todos do Fernando Sabino. Sim. Né? A gente também é dentro da temática da FLIT, dentro da feira. Eventualmente, depois do filme, a gente ainda está vendo se vai haver um debate dos escritores que escreveram sobre aquele tema. A gente ainda está em produção, né? Então, aqui é, de fato, a primeira entrevista que eu estou dando. Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez, mas tudo que eu tenho falado aqui é a primeira vez que... A gente aproveitou, pessoal, né? Quem está assistindo aí, quem está ouvindo, a Cristina em Belo Horizonte, porque ela fica no Rio, ela está aqui em Belo Horizonte conversando com diversas empresas e patrocinadores. Não podemos contar muita coisa em relação a isso ainda, porque o volume é grande e ela faz questão de como ela é muito preciosista, né? Ela cuida muito próximo de cada detalhe, então ela conversa com todo mundo, ela senta, ela vê quais são as possibilidades. Então, né, as pessoas interessadas têm que ficar atentas e serem rápidas, né? Eu nem posso divulgar nenhum lugar para vocês procurarem contato com eles, porque quem tiver interesse vai ter que correr atrás do processo mesmo. Mas o que acontece? A FLIT, então, ela já está em produção, ela vem para cá em outubro, né? Vai ser em Tiradentes de novo todo o processo, vai trazer aí essa grande homenagem aos 100 anos de Fernando Sabino. Tem junto aí o Instituto Fernando Sabino, né? Que é administrado aí pelo filho do Fernando Sabino, que cuida desses processos todos, né? E vamos ter aí algumas inovações, então, né, Cristina? E qual é a dica, então, que você dá aí para a gente poder fechar aqui a nossa conversa em relação aí à FLIT? Na verdade, eu queria convidar a todos, né, para participarem, para virem ver, mesmo que não seja de Tiradentes, ali na redondeza, nas vertentes, né, que é a região das vertentes, que é uma região muito pujante. Porque é muito simpática a feira e ela tem uma programação diferente, trazer a sua família. Ela é uma feira intimista para a família. Ela não é uma feira de shows, então por exemplo, tem vários espaços que o pai pode fazer uma contação de história. Tem uma parte que se chama Roda Ilustrada, que são crianças ilustrando determinado horário com os grandes ilustradores brasileiros. Tem essa parte, tem essa pegada da ilustração, da Roda Ilustrada, que vem a ser a escrita pela imagem, né? A escrita pelo desenho. E ela é aberta, né? Além dela ser gratuita, reforçando, ela é num espaço aberto, é num gramado. É um convite incrível para o programa familiar. Quem não conhece, sim, ou quem familiar. já conhece Tiradentes, para levar o filho, ir com parentes, amigos, vai cedinho, fica o dia inteiro, né? Pode fazer um programa de ficar lá também, né? A cidade vai adorar, porque também movimenta a economia. E sem contar, assim, que é muita coisa para fazer, além de conhecer os livros, editores, participar das feiras, das mostras dos filmes do Fernando Sabino. Tem também esse espaço de conversar, participar dos lançamentos que acontecem lá com os autores, conhecer livros, vão ter esses livros com preços bastante acessíveis. Então, vai ser, com certeza, um programa incrível, imperdível. E a gente deixa aqui o nosso convite para você nos ajudar nesse desafio de vamos tornar o Brasil um país
mais leitor. Faça a sua parte, entregue um livro para uma criança, estimule uma criança a ler. Vai ter sarau com poesia, né, Cristina? Alguma coisa nessa linha. Com certeza vão ter autores lançando livros lá também. Ah, sim. Os lançamentos dos 113 escritores que foram no ano passado, 35 eram lançamentos. Pois é. Inclusive tem... E também uma outra coisa que eu queria falar, os eventos, o horário, assim... Cada horário é 30, 40 minutos, então não é uma coisa cansativa. É uma coisa que é muito aprazível, né? Porque às vezes tem mesas, debates que duram 2, 3 horas. Não é. É uma linguagem acessível, é um bate-papo. Mesmo as mesas literárias com grandes, renomados escritores falando sobre Fernando Sabino, é uma linguagem fácil, é divertido. Existe, assim... Em todo horário, alguém quer perguntar, uma interação com o público, a gente tem essa dinâmica também. Então, é muito interessante. Você vai estar próximo do seu autor, vai estar ali, vai poder autografar seus livros, vai poder tirar foto e participar ali da discussão também. Isso é interessante. Então, faça a sua parte, se prepare, se organize. Nós estamos falando com bastante antecedência. É em outubro, é na última semana de outubro, num horário muito acessível, de 10 às 20 horas. E a gente conta muito com a sua participação para esse programa incrível de livros. Aflite, com certeza, é um programa imperdível para você e para a sua família. Livros, programação diversificada, lúdica, poesia, né? Vamos estar todos juntos e contribuir para o crescimento de cada vez um número maior de leitores no Brasil, especialmente aqui em Minas Gerais, né? E mais especificamente, vamos então focar nos livros aí de Fernando Sabino. A gente conta com você.